Bom, agora resolvendo o exercício 3.5 na lista, ele pede novamente quais são os esforços solicitantes extremos, né? E eles vão ser os esforços no contato da barra com o apoio. Como as forças cortantes são forças pontuais, elas permanecem constantes ao longo da viga, e somando elas em Z dá 50 kN, e em Y temos 25 kN. Agora, os momentos produzidos por cada força. A força em Y produz um momento que, pela regra da mão direita, produz um momento contrário ao eixo Z, de 25 vezes 100 centímetros, 2.500 kN/cm, enquanto as forças em Z produzem um momento, pela regra da mão direita, a favor do eixo Y, que dão 20 vezes 100 centímetros, 2.000 kN/cm, e a força de 30 kN produz um momento de 30 vezes 60 de 1.800 kN/cm. Essas são os esforços solicitantes extremos. Agora, na seção mais solicitada, que é essa mesma que a gente encontrou os valores dos esforços solicitantes, a posição da linha neutra é dada pela expressão da tensão normal. Mas para isso, a gente precisa conhecer quais são o momento de inércia da figura em Z e em Y. Sabendo que o momento de inércia de um retângulo que possui seu sistema de coordenadas em relação ao seu baricentro, aqui em Z e em Y, o momento de inércia desse retângulo em Y vai ser BH ao cubo sobre 12. Então, um ponto importante é que, como o centro de massa, tanto da área vazia, né, que é esse retângulo interno, quanto do retângulo preenchido, que é esse de fora, eles possuem o mesmo centro de massa, devido à simetria, a gente não precisa usar o teorema de Steiner, que diz que o momento em relação a um outro eixo, né, um eixo T, por exemplo, seria um momento no centro de massa, em Y, mais a distância ao quadrado vezes a área, né? Como a gente não vai precisar fazer esse deslocamento do sistema de coordenadas, a gente pode simplesmente subtrair o momento de inércia de cada um. Então esse termo aqui vai para zero. Então, o momento de inércia da figura maior seria do retângulo completo. Seria sua base de 12 vezes a altura de 24 ao cubo sobre 12. Opa. Subtraído do momento de inércia apenas da área vazia, que possui base 6, altura 20 sobre 12. Assim, a altura é essa parte e a base é essa parte. Isso daria 9.824 centímetros a quarta. Substituindo os valores também para IZ, e como o sistema de coordenadas é coincidente pelas duas terem o mesmo baricentro, temos que 24 vezes 12 é o cubo sobre 12, menos 20 vezes 6 ao cubo sobre 12, que dá 3.096 centímetros a quarta. Então, utilizando a expressão da tensão normal,
que essa é a tensão normal produzida pela normal. Essa é a tensão normal produzida pela força em Y. E essa é a tensão normal produzida pela força em Z. Como não temos normal, esse termo vai para zero. Então, substituindo os valores, menos mz, por ser contrário ao eixo Z, né? Ele tem sinal negativo. Então fica menos 2.500 sobre IZ, que é 3.096, vezes Y, mais MY, que está na mesma direção do eixo Y. Então fica 3.800 sobre 9.824 Z. Isso vai dar 0,81 Y mais 0,39 Z. Mas como ele pede a linha neutra no item B, a gente precisa igualar a tensão normal a zero, né? Isso fornece pra gente então uma reta de Z em função de Y igual a menos 2,08 Y. Representando aqui na própria figura, a gente tem então que a linha neutra é uma reta decrescente de Z em função de Y que passa pela origem. Então seria algo desse tipo. Essa sendo a linha neutra. Agora, como ele pede as tensões normais extremas, se a linha neutra é o conjunto de pontos que tem tensão normal zero, as tensões máximas vão ser nos pontos mais distantes dessa linha, que vão ser o ponto A, de coordenadas como em x não há normal, então não precisa considerar as coordenadas em x. Então em y é 6, em z é 12. E esse ponto B, que possui coordenadas menos 6 em y e 12 em z. Agora, substituindo os valores das coordenadas na expressão da tensão normal, a gente tem que 0,81 vezes 6 mais 0,39 vezes 12, que são as coordenadas do ponto A, a gente obtém mais 9,54 kN vezes centímetros a menos 2. Enquanto a tensão em B, a gente substitui os valores novamente do ponto, que vão ser menos 6, mais 0,39 vezes menos 12, que é igual a menos 9,54 kN por centímetro vezes menos 2. Assim a gente obteve a tensão máxima, né? E a tensão mínima.